Bom, gente, olha só. Hoje a nossa convidada é Renata Wada. Bom, eu já conheço há bastante tempo, sou um admirador do trabalho dela, sou um admirador do que ela faz fora do trabalho, né? Porque tem coisas que ela faz que só nós que participamos e dividimos os momentos a gente sabe. Mas eu não vou ficar com muita história aqui, não, porque eu já vou logo apresentando, mostrar quem é, para que vocês entendam quem é essa pessoa, né? Renata Wada, pós-graduada em investigação de fraudes e forense computacional, pós-graduada em engenharia de software, graduada em engenharia de produção com ênfase em química. Meu Deus do céu. Por isso que de vez em quando ela fala umas coisas comigo, eu não consigo entender. Agora entendi, porque ela tem os mesmos modos dos meus filhos, agora que são formados em engenharia química. Profissional com carreira desenvolvida na área de TI, projetos e processos. Que bom. Fosse hoje uma pessoa de processo, a gente vai falar sobre processo, gestão e falar de inovação. Porque quando fala de inovação, os olhinhos dessa mulher, ela brilha assim, sabe? Ela fica parecendo um anime, com os olhinhos dela abrem assim, falando de inovação. É maravilhoso, né? Então, já trabalhou em fusão de empresas nacionais e internacionais, atua, né, em otimização e automação de processo de negócio. Eu vou falar isso com ela, porque eu tenho visto umas pessoas automatizando processo que era ruim e que era uma porcaria, está automatizado. Então, isso também não funciona muito. Ela trabalha com indicadores, negociação de contratos, interface com a área de clientes, compra jurídico, fornecedores. Nossa Senhora, eu vou conversar muito com ela aqui, gestão de riscos, auditoria SOX e compliance. Que Deus é Pai, quem mexe com isso, né? Então, aí eu fui dar uma olhada, né? Vamos pesquisar um pouquinho. Aí eu achei aqui, ó, como o entendimento da gestão de processos de negócio pode acelerar sua transformação digital. E é engraçado, né, que a pandemia, todo mundo achou que ia se transformar, né? Na verdade, eles precisam melhorar um pouquinho para se transformar, mas nós vamos ver isso durante a nossa conversa. Como que BPM, gestão de processo de negócio, pode ajudar a alcançar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? E como todo mundo vem me acompanhando, eu parei de falar a sigla, porque tem gente trocando a sigla. Então, eu sempre falo Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque eu já vi gente falando a sigla errada e deu maior confusão. Aí, para quem não sabe, a Renata, ela é professora e coordenadora da pós de gestão de processos e negócios na Darius, né, consultoria, Darius Educação, na realidade, não na consultoria, e ela está montando todo esse processo. Eu tenho a honra de participar, né, da pós-graduação dela, né, como professor, né? Eu acho que ela estava com falta, com opção, então ela falou assim: vou chamar ele até arrumar outro. Eu acho que ela não deve ter arrumado, então a gente continua. Graças a Deus a gente está junto. E aí, tem chumbo trocado. Ela também é professora nos MBAs e pós que eu sou professor. Aqui, por exemplo, tem a pós em MBA de Governança e Compliance, que é lá em Manaus, né, que tem o Adilson Souza, que já teve vídeos gravados com a gente aqui, o Jefferson, né, a Roberta, a Sandra Cabral, e agora a Renata. Logo, logo vou chamar os outros também para poder participar, para que ninguém fique com ciúmes. Estou chamando só alguns dos professores. E ela dá lá mapeamento de processo e negócio e deixou o povo louco, né? Doidinho, 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 porque eles descobriram que eles não entendiam nada de processo. E aqui, obviamente, né, a última aula que ela deu, nessa turma agora, nós estamos na turma 2 da pós-graduação de Controles Internos e Compliance Officer, né, que ela fala sobre mapeamento de processo de negócio, deixou o povo também tudo alucinado, e é interessante, porque eu estou dando aula agora de controles internos, e quando eu falo sobre mapeamento de processo, eles sempre lembram da Renata. Ainda bem, será? Por que será, né, que isso funciona assim? Então, essa é a Renata Wada, minha amiga, né? Minha felicidade é que essa pessoa faz parte, né, do meu hall de amizades, e a gente tem um baita do chumbo trocado aqui, que a gente brinca, né? Eu sou professor da pós dela, e ela é professora na minha pós, né? E a gente consegue uma sinergia muito grande. Agradeço, Renata, pela sua disponibilidade, pelo carinho de estar aqui, né? Renata, se apresenta para o povo aqui, que eu falei um pouquinho, mas você fica à vontade, que agora o show é seu.
Agora você me deixou assim envergonhada, né? Ah, sim. Bom, Sim, hoje o nosso papo vai ser um papo muito gostoso. Vocês têm aí toda a liberdade de poder se comunicar comigo, vai estar aí, né, os meus contatos. Então, deixo aí para vocês, façam. Aqui a gente quer ajudar a todos, o nosso intuito realmente é trocar ideias, é a gente estar em contato com todo mundo, e isso é que vai fazer realmente o nosso mundo ser melhor. Né? O professor Assi, meu amigo aí de tantos anos, sabe bem que a nossa missão não é muito mais aprender do que ensinar, né, Assi? Essa é a nossa missão, e trazer sempre os bons exemplos para a gente discutir, colocar na mesa e fazer com que as empresas e os profissionais sejam cada vez melhores, que a gente aumente aí a nossa qualidade dos profissionais. deixa eu aproveitar que eu não coloquei aqui, porque eu falei, não vou fazer isso, porque eu quero que você fale, né? Eu recebi ontem um WhatsApp de alguém, né, que Uhum. saiu ter uma certificação que ela recebeu da onde que é? Conta um pouquinho para nós, que você agora é DPO, Agora é eu isso? sou de PO, Assi, e a todos. E acho que antes da gente até falar sobre DPO, todo mundo vem me perguntando a respeito disso, Assi, por que é que você foi buscar uma certificação de DPO? A primeira coisa que todo mundo me pergunta, é necessário? O que eu vou estudar? Por que eu devo estudar? A primeira resposta que eu dou é: se a gente não sabe como é que os nossos dados vão estar armazenados, manuseados, seja o que for, o que vão fazer com os nossos dados, como é que a gente vai cobrar das empresas? Então, primeira coisa peraí, vou entender como que as coisas funcionam. Vou entender a lei, vou entender as regras do jogo, vou observar para ver quais são os meus deveres, quais são as minhas a contraparte. E foi extremamente interessante essa experiência, Assi, porque eu faço hoje parte de alguns grupos de estudo a respeito de processo e empresas e dados. Bom, o que isso tem a ver? Tudo a ver, está tudo interligado. Né? Primeiro você precisa saber quem você é. Depois eu preciso saber qual é o meu propósito. Depois eu preciso saber quem é o meu cliente, o que ele espera de mim. E depois a gente vai olhar o restante da empresa. E o que eu tenho olhado e visto que as empresas não se conhecem. Opa. O cliente que vem buscar essa empresa também não reconhece quem é essa empresa, o que ela faz, como é que esse processo funciona, qual vai ser a jornada dele. E os dados no meio disso tudo? Ah, sim. E os Então, dados? é interessante isso, Renata, porque é bom você falar, até porque já me perguntaram por que eu. Você é certificado de PO? Eu falei, não, fiz. CCO, C-Risk, já tá bom pra caramba, né? Eu já tenho algumas coisas de controles internos e compliance que já me infernizam a minha vida e gestão de risco. E aí, é que eu até por uma opção minha, tá? Eu falei assim, não,
Eu conheço segurança de informação, tenho todo o processo da ISO, ajudo meus clientes a implementar segurança da informação, tal, assim. Dou suporte. Porque, assim, você também não adianta querer abraçar o mundo, né? Como você já vem no mundo de TI, para você ainda fica Claro, mais fácil. Eu tenho aquilo para suporte e eu digo, quando você precisar aprofundar, vou chamar um especialista, não sou eu que vou fazer. Uma claro. situação como essa, né? Não sou eu, falei assim, amigo, eu posso te ajudar a mapear processos, teve essa questão técnica, né? Os bits e bytes, desculpa, eu coloquei para uma limitação, porque senão a gente quer abraçar o mundo e os braços são curtos para essas questões. E Exatamente. é muito bom você falar isso, porque assim, eu já implementei LGPD em duas empresas, uma empresa de sistema e uma cooperativa de crédito. Tá? A primeira coisa que o pessoal fala, quando você vai conversar com o meu jurídico? Quando eu terminar o mapeamento dos processos, entender como que funciona, né? Que é o tal do... Outro dia, até vou perguntar, outro dia me perguntaram se eu utilizo o método 5W2H. Eu falei, não, eu estou usando um W só. Ficar assim, qual que é o método um W? Who? Quando eu descubro quem faz, o resto depois eu consigo descobrir. Para quem, quando, onde, porque aí você começa a achar. Mas primeiro saber por quê, né? E eu vejo, por exemplo, você é coordenadora da pós de gestão de processo de negócio, você está até agora mudando toda a grade, né? Grade. Aperfeiçoando todo o processo lá com o pessoal. E fala para mim assim, por que as pessoas insistem, tá? Até para poder você concluir aqui, por que elas insistem em não fazer o simples primeiro para tentar sofisticar e depois lá na frente não consegue prestar conta do que fez? Por que Que as pessoas pergunta. dificultam tanto? Fala para mim. Né? Porque assim, você implementar metodologias consagradas, né, que eu brinco com você, né, do iogurte, né, que você, eu estava dizendo, não, usa iogurte, e usa iogurte, e não sei o quê, aí eu comecei, explica um pouquinho, assim, a simplicidade, como é importante, e depois como melhora para fazer a complexidade. Eu fiz isso só para te provocar. Sim. A tua pergunta é super pertinente, principalmente porque quando a gente fala do simples, significa que a gente é conciso, significa que a gente é claro, significa que as pessoas vão entender porque a gente tem menos passos para passar. E a partir do momento que você é claro na sua comunicação, que você é conciso na forma como você transmite o teu propósito, tudo isso faz com que você seja consistente. A palavra que eu sempre uso é consistência. Sim. Pequeno, mas consistente. Passos pequenos, consistentes. Eu faço muita comparação com você faz um exercício físico, treina, pratica, e você tem uma rotina em cima disso. A partir do momento que você tem uma rotina, você começa a ter ganhos. Só que esses ganhos, eles são consistentes. Então, hoje você eliminou 100 gramas, no próximo dia você elimina mais 100, só que você não volta para o peso inicial. Você vai eliminando. Por quê? Porque o teu organismo vai aprender de que maneira você funciona. E isso faz com que você aprenda e se reconheça. É um papo super cabeça aqui. Mas Mas é isso mesmo. o corpo humano já diz: primeiro você se reconheça, depois você vai praticar aquilo que funciona para você. Nesse meio do caminho, você vai aprender. Com certeza, vai ter aquilo que vai funcionar, vai ter aquilo que não vai funcionar, vai ter alimentos que você vai poder comer, vai ter alimentos que você não vai poder comer, e você, nesse processo, vai aprender, reaprender, se reeducar, educar. Aquilo que funciona para você não funciona para o outro, então quer dizer, não existe sempre uma base que você parte, e dentro dessa base você vai aprender. O processo é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, por que as pessoas
as pessoas utilizam o complexo porque alguém disse que o complexo funciona. Então, ela vai lá e vai querer aplicar. Só que ela não se reconheceu, ela não enxergou exatamente aquilo que ela precisa, qual é o propósito dela. De repente, o propósito não é perder peso. De repente, o propósito dela é uma reeducação alimentar. Ou até tem uma forma, até a pessoa, de repente, não consegue emagrecer, mas ela está em forma, ela não fica mais ofegante para subir escada. Eu sei o que é isso. E aí, você tem uma coisa que se chama assim: alguém no mercado colocou uma bendita de uma norma, que a norma e um framework não é como fazer, e sim o quê. Que a grande maioria não praticou exatamente o todo. E aí, como não tem um passo diferente e uma criatividade em cima disso, o que eu faço? Eu pego aquele caminho, não está errado. Não, sim, concordo. É um caminho, sim. Mas é um caminho que eu tenho que saber qual é o carro que eu vou colocar nesse caminho. Será que eu conheço realmente aquele caminho para colocar todo o meu esforço ali? Então, esse reconhecimento da estrada é extremamente importante. Então, por que se torna complexo? Porque eu pego um framework que eu não reconheço, que eu não sei o que significa, vou lá tentar traduzir, e aí eu saio falando, olha, eu pego tudo isso e vou aplicar. E ele se torna complexo porque você não se reconheceu em cima daquilo. Você nem sabe, você nem testou, você nem viu. E aí você sai perguntando para todo mundo, alguém já usou isso? Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Olha, não deu certo. E isso é complexo. Então, o simples, Assi, vamos reconhecer o que a gente tem. Ah, Renata, não posso fazer mapeamento de processo porque eu não tenho ferramenta. Eu cansei de ver isso. Eu cansei. Você não tem Word? E nesse momento eu falo, gente, pica papel, coloca durex e vamos fazer aqui, ó. Nem precisa de post-it. Pica. E vamos aqui escrever. Faz desenho. Sim. Não importa a maneira como você vai fazer. O software é o meio, o resultado. Sim. Não importa. Um vai ficar mais bonito, o outro vai ficar mais feinho, mas o resultado é o mesmo. E isso é o que você acaba de colocar, né? Outro dia me falaram assim, puxa, você está fazendo exercício dentro da sua casa? Falei, estou fazendo dentro da minha casa. Ah, mas você tem equipamento? Não, eu tenho uma cadeira, eu tenho 2 quilos de feijão, eu tenho um colchonete, que são eu vi outro dia você estava com a tua sobrinha, era a tua sobrinha que estava. Assim, eu vi você com ela fazendo exercício, estava fazendo exercício dentro de casa, você sentada no tapete com ela, não foi? Exatamente. Estava fazendo assim, olha lá, a Renata, né, Bia? Porque como você também é miudinha, eu fico assim, quem é a sobrinha, quem é a Renata? Tá ali, ó. As duas estavam do mesmo tamanho. A questão de você usar você usa o que você achar que tem condição, sabe? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas querem sofisticar demais, né? E não, sabe por que eu estou te falando isso? Porque, assim, eu tenho visto, né? Assim, as pessoas, elas... até semana passada, saiu os 3 modelos do IA, as 3 linhas do IA, que antigamente era de defesa, agora veio dizendo que a segunda linha tem que estar próxima da primeira linha. Por quê? Não adianta o pessoal de compliance, risco, segurança, né?
de controles internos, se especializar, e quem vai fazer não somos nós, né? Então, a gente tem que estar próximo do negócio. E aí eu vejo as pessoas implementando os modelos, Renata, que a gente fala muito. Eu lembro quando você falou para mim, Oassi, traz cadeia de valor, porque assim, para o pessoal entender porque que é estrutura. Aí quando eu comecei a falar de estrutura, de organograma, o pessoal fala assim, nossa, achei que é só fazer... Não, para fazer isso aqui você tem que entender cadeia de valor, tem que entender de gestão, de governança, porque você tem que implementar um modelo para o negócio. Aí os alunos ficaram surpresos com aquilo, a gente trazendo compliance, trazendo risco. Eu falei assim, opa, por quê? Tem segregação de função. Isso. E é interessante isso porque o que eu quero deixar bem claro, quero que você até colabore comigo. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do que é uma rotina, do que é uma atividade. Ela já quer criar processo e subprocesso. Exato. E aí, a ponta que vai fazer, você cria muitos modelos, ela fala assim, o que é isso? Ela não sabe explicar se é uma rotina, se é uma atividade, se é um processo. É um subprocesso. Falei, gente, faz o simples, depois, quando você quiser fazer uma coisa sofisticada, né? Por exemplo, isso que eu estou falando aqui com você, eu estou fazendo um desabafo contigo, tá? Porque assim, eu estou sofrendo isso. Ainda bem que não sou só eu. Eu estou sofrendo isso na prévia. Porque eu falo assim, às vezes eu quero entender a maturidade da pessoa, então eles me mandam assim, eu tenho 300 processos a serem revistos e eu tenho 70 manuais internos para criar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Não está batendo. Mas você faz um manual para cada processo? Eu falei, não sei. De repente ele fala que é um subprocesso e é um processo. Porque às vezes a pessoa ela não entendeu isso. Aí às vezes as pessoas falam, não, porque eu estou usando a cadeia de valor do Michael Porter. Eu falo assim, tá, você. Só que o cara que está lá na ponta fazendo o cadastro, sabe o que é isso? Sabe? É essa a questão, Renato, porque assim, me diz assim, será que sou eu que estou querendo deixar a coisa mais simples ou as pessoas que querem sofisticar depois, lá na frente não conseguem explicar o que está fazendo? Faz sentido isso para você ou não? Ou você também passa pela mesma coisa? Eu passo pela mesma coisa, pelas mesmas situações, e mais do que isso, eu vejo, assim, que as pessoas aplicam como um papagaio, né? Alguém disse que aquilo é bom, então eu vou pegar e vou fazer. Só que eu não sei fazer, então eu repito muitas vezes o erro do outro. Né? E eu saio replicando isso. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu nem sei se isso é boa prática, eu nem sei se isso é aplicável, eu nem sei se isso é simples. Eu nem consigo dizer se é simples ou não. Eu só sei o seguinte, que alguém um dia fez, e eu vou lá e vou replicar porque alguém famoso fez, mas eu nem sei da utilidade. Sim. Eu nem sei para que serve. E isso é algo que tanto eu quanto você, a gente bate muito. Né? Dizer o seguinte, olha, por que você aprende cadeia de valor? Não é porque um famoso disse que isso é importante, não, porque isso realmente tem uma utilidade. Agora, você precisa saber se dentro da sua empresa isso vai ser útil. Às vezes não tem nem tamanho, às vezes ela não tem nem tamanho para implementar a gestão de Porter, porque às vezes não tem tamanho para aquilo. Gente, calma, né? Por que você quer tanta sofisticação para uma coisa que às vezes não comporta isso? Então, eu tenho assustado com isso, porque as pessoas estão colocando e depois lá na frente não conseguem justificar o que fez. Exato. O preço. Outro dia alguém me fez a seguinte questão, Renata, quanto custa uma consultoria de processo? Quanto custa colocar uma estrutura, né, um escritório de processo, seja lá o nome que quiser? Eu falei, olha, o preço eu comparo exatamente a quando você vai no supermercado. Você tem o produto A, o produto B, o produto C, o produto D.
todos podem estar na mesma categoria de qualidade. Agora, cada um pode te dar especialidades diferentes, momentos diferentes. Ah, eu quero comprar marca, porque a marca é importante para mim. Ah, eu quero comprar um intermediário, porque a marca nem é tanto importante, mas o grão do feijão parece estar bonito. Sim. Então, o preço vai daquilo que você precisa, né? E essa comparação também, Assi, ela é muito subjetiva. Porque quantos processos você tem? Bom, nem sei se eu tenho processo. Será que a minha empresa eu consigo enxergar um começo, um meio e um fim? Não sei. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Outra, você sabe quem você é? Você se reconhece no meio da multidão? Né? Ou seja, a tua empresa, ela tem uma mensagem clara, o teu cliente sabe o que você faz? Então, aqui, a gente começa a fazer alguns questionamentos e fala assim, bom, a consultoria de processo, ela não vai ser só de processo, ela vai ser de reconstrução teu propósito, da tua imagem, da tua mensagem. Então, é muito mais além. Né? Não é só o processo. De repente, com o teu novo olhar daquilo que você quer para sua empresa, você vai ter que construir tudo do zero. Não sei. Então, o preço aqui é relativo, porque o que a gente tem que ver é quem vai te trazer valor. Valor. O resultado é o que te interessa. Se você conseguir olhar para o valor como algo que cada uma possa te dar, aí o preço é correspondente ao valor que você vai ter. É caro ou é barato? Caro ou barato depende do valor. Sim. Eu comento também com os meus alunos, né? Falo, mulher gosta de sapato, né? Gosta, adora. Mas sapato na quarentena, ele tá lá bufando. Sim. Então, se eu comprar um sapato agora, o que vai acontecer? Ele vai ficar no estoque. E estoque é custo. Eu tenho que comprar? Não. Sim. E aí as pessoas falam assim, puxa, processo é isso? É, gente. Porque você vai ter que olhar o risco, você vai ter que olhar o valor do teu estoque. Ah, mas o estoque não é só produto. Estoque é tudo. É o seu colaborador que não está trabalhando, é o resultado que você não está gerando. Tudo isso é custo. É que eu falo no curso de finanças, se você quer fazer um bom processo de finanças, você tem que entender o ciclo financeiro do teu negócio. Quanto tempo você demora para gerar o seu estoque, quanto tempo você demora para receber o seu estoque, quanto tempo você demora para vender, quanto tempo você demora para receber. Se você não tiver isso mapeado, você não tem que fazer a gestão, você não consegue nem fazer o gerenciamento com o teu fornecedor, para saber com quanto tempo ele demora para te entregar. E isso, Renato, é uma coisa assim, que às vezes a gente que trabalha com isso, para nós, assim, já é inerente, é óbvio. E não é isso quando não você entra. Não é. Não é. Inclusive, Assi, a gente fala que entender o processo significa tudo. Porque como é que você vai falar que o teu fornecedor ele é bom ou não? Como é que você vai fazer um contrato bom se você não sabe como é que o teu processo funciona? Ah, eu posso pagar o meu fornecedor a 30 dias? Não sei, você recebe a 30 dias? Não sei, né? Qual é o seu ciclo de vida? Ah, eu posso prometer para o meu cliente que eu vou entregar em 2 dias? Não sei, você tem fornecedor para entregar em 2 dias? Você mesmo vai entregar?
São perguntas que faz parte da do teu processo, da tua atividade primária, vamos colocar assim, mas as pessoas não sabem, não sabem. Ah, o teu estoque está aí com você? Ah, não, eu tenho que trazer lá da China. Então, você não pode prometer em 2 dias, porque o estoque não vai estar aqui, teu produto não vai estar aqui. Quanto isso vai custar? As pessoas não sabem. Sim. Às Então, vezes elas não fazem ideia nem para justificar para a diretoria quanto tempo vai levar para alguma coisa. É engraçado que às vezes eu recebo aqui uns pedidos de proposta, o cara nem fala quando começa ou quando vai terminar o projeto, né? Ah, não, a consultoria tem que falar, não, filho, você tem que falar para a consultoria, eu quero começar agora para terminar em dezembro, eu tenho um prazo, eu tenho que saber o que eu vou colocar de gente para fazer. Não sou eu que determino o teu processo. E às vezes o cara faz a solicitação, faz o tal do RFP lá dele lá, nem ele sabe o que ele está pedindo. Ele não tem ideia de quantidade de processos que tem para ser revisado. Eu falei assim, gente, como que eu vou entrar no lugar? Não, fica tranquilo que nós só temos a matriz e 5 filiais, tá? Mas elas são descentralizadas ou centralizadas? Por quê? Se for descentralizada, são 6 processos a rever. Se ela é centralizada, é um só, reproduz para os outros. Então, é uma diferença absurda. claro, claro. É a mesma coisa que a gente fala assim, ah, Renata, o processo de franquia. Franquia no Brasil é uma coisa, franquia nos Estados Unidos é outra. Uhum. As minhas leis são diferentes, meus impostos são diferentes, minhas Sim, regras são diferentes. exatamente. Então, a gente tem que ser reconhecido, né, nesse meio, como eu falo assim, hoje mesmo eu conversei com uma aluna, eu falei, o gestor de processo é a floresta. Ele olha a 360 graus. Ele não pode ser a árvore no meio da floresta. Por quê? Porque simplesmente ele vai olhar só o dele. E quando a gente fala de processo, eu estou olhando tudo, eu estou olhando a floresta inteira. Né? Sim. E uma outra característica que vai ficar, que é a tendência do futuro, que a gente está falando aqui de processo de gestão e inovação, a tendência é o seguinte: esse modelo de colaborador CLT não vai se sustentar por muito tempo. Ah, sim. Então, o que vai acontecer? As empresas vão precisar da floresta, alguém que olhe a floresta. E quando eu precisar da árvore, aquela que dá o fruto X, ele vai pedir no mercado por um tempo muito determinado, muito específico. Por quê? Porque ele não precisa de todos os especialistas naquele momento. Isso custa muito caro. E o modelo que vai se formar daqui para frente é esse. É um modelo sustentável, que você vai, conforme você vai buscar as especialidades, você vai usar, você vai pagar, e no dia que você precisar, você vai pedir para esse médico clínico geral qual é a especialidade que ele vai precisar olhar melhor. Sim. E aí, só naquele momento ele vai buscar. Então, isso, se é o modelo que vai ficar. Agora, eu digo para você, como é que eu posso buscar esse ajuste de modelo se eu não souber quais são os meus processos? Bem falado. Eu falei isso semana passada, eu tenho falado muito, porque assim, por que as empresas estão no desespero com home office? Porque ela já não sabia o que a pessoa fazia dentro da empresa no físico. Agora que ele está à distância, nego se perdeu. A pessoa está totalmente fora do. O índice de assédio moral aumentou demais, porque a pessoa não sabe nem lidar com a pessoa à distância. Claro. E o home office mostrou agora, e assim, interessante. Quanto tempo a gente não fala sobre isso, né? Eu até escrevi artigo lá em 2011. Mas, gente, o home office vai ser uma coisa que vai ter que ser utilizada, só que a nossa legislação trabalhista não está preparada para esse tipo de coisa, que ele fala sobre teletrabalho. E você tocou num assunto que é isso. Hoje,
Hoje é o especialista, e aí eu vou complementar, Assi, a qualquer lugar. Sim. Então, o que vai acontecer se hoje eu precisar de um especialista que está do outro lado do mundo, eu posso contratar. Mas cuidado, eu posso contratar porque eu sei o que eu vou contratar, porque ele vai exigir que eu saiba. O que você está buscando? Ah, estou buscando especialidade A, B e C. Ah, ok, eu posso te entregar. Agora, se eu não souber o que eu preciso, como é que eu vou buscar do outro lado do mundo? E aí tem uma ligação super importante, que é as empresas estão buscando um corte de custo, Opa! né? Eu quero fazer mais com menos. Uhum. E eu quero ter qualidade no serviço que eu tô obtendo. Sim. E eu quero as pessoas felizes dentro da minha estrutura. Ok. E estrutura não existe, Tem né? gente desesperada pela só isso. Então, o que está acontecendo? Se a gente olhar esse modelo, é possível você ter um modelo aonde cada parte do mundo seja a tua empresa? Óbvio que sim. Sim. Agora, para que eu possa fazer isso, eu preciso entender quais são as mensagens que eu estou dando para o meu cliente, Sim. né? O que eu produzo, como eu vou produzir, como eu vou entregar, quem vai ser o suporte de tudo isso, aonde vai estar esse suporte, aonde vão estar os dados, qual vai ser a jornada real do cliente, né? E aí a gente a gente fala muito a respeito dessa desse background das empresas. As empresas que estão nascendo agora, se elas estão meio que surfando já nesse novo modelo, né? Uhum. Já entenderam como as coisas têm que ser, apesar de todos os ajustes que vão precisar fazer, mas elas já estão nascendo num modelo muito menos tradicional, né? Elas já romperam uma barreira grande. Agora, e aquela empresa que está há 55 anos no mercado e que só tratava com o cliente olho no olho, fechava um contrato só presencial, Sim. no apertar de mãos. Nem apertar de mãos mais a gente pode. Sim. Nem olhar nos olhos a gente pode. Então, veja a barreira que a gente criou por uma questão de uma pandemia que fez com que a gente repensasse todos os nossos modelos, Sim. quebrasse barreiras que, que a gente nem imaginava que a gente poderia. Hoje você pode entrar numa empresa online, fazendo uma live, conversando com o diretor, com colaboradores, coisa que antigamente o cara queria você presencial, ia reservar um espaço para você estar lá. E ele descobriu que, cara, dentro desse modelo eu posso usar isso. Eu mesmo sofri muito disso, que meus clientes às vezes queriam presencial. E agora Claro, eles perceberam que mesmo à distância eu consigo fazer o trabalho, tá? exato. A qualidade é a mesma, porque a hora que ele precisa de mim, ele me chama. Ou num vídeo aqui do WhatsApp, ou na Claro. própria call. Porque, assim, tem um cliente meu, por exemplo, que ele reduziu, assim, drasticamente os custos com terceiros, né? E foi até engraçado que, durante a pandemia, eu chamei todos os meus clientes no mês de março. Assim, vamos fazer o plano de gestão de crise. E um deles não tinha nem, tem gente que não tinha nem matriz de risco estabelecida ainda, mas eu estabeleci um modelo para eles. Vamos trabalhar isso assim, vamos fazer desse jeito para criar um modelo. E aí passou um tempo, eu falei assim, nós reduzimos daqui os nossos fornecedores e tal. Eu falei, não, beleza, gente, a amizade continua a mesma. Quando retomar, a gente volta, né? As horas não consumidas. Não, 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 não. Você foi um dos poucos que ficaram. Eu falei, mas por quê? É porque se o RH precisa, você atende. Se o jurídico precisa, você atende. Se a cobrança precisa, você atende. Se o controle interno te chama, se o negócio te chama, a contabilidade te chama, nós resolvemos o seguinte: precisamos de um cara como esse aqui, que vai buscar uma solução para ajudar todo mundo. Então, tá bom. Então,
Então, eu tenho quase um contrato vitalício com eles, que eles me pagam mensalmente, mas assim, eu tenho que estar à disposição quando eles precisam, e estou revendo políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, estou fazendo suporte na área de risco, estou fazendo o final do LGPD deles, auxiliando jurídico, né, com contratos, tudo. E assim, vamos fazer a coisa funcionar. Então, é uma questão de você poder auxiliar, né? Só que assim, por que eu consigo fazer isso? Porque eu já estou lá há 5 anos. Eu sei quem faz, como faz, porque faz o nome das pessoas. Aí é mais fácil. Claro. Agora, você chegar num lugar que você não tem o domínio, e você tem que saber que você tem que pisar em ovos, aí não tem condição, e as pessoas também não estão preparadas para ouvir as verdades, né? Não. E o que eu vejo, Assi, é assim, existe uma desconfiança se você está trabalhando, se você não está trabalhando, se eu tô te pagando. Então, é esse o conceito importante que esse modelo traz. Não importa quanto tempo eu vou trabalhar. Importa que eu vou apertar o seu parafuso que está frouxo. Sim. E que vou resolver o seu problema. Se eu resolvi em 5 minutos, bom para mim. Sim. Agora, se eu demorar anos, é porque eu não tinha essa experiência. Então, hoje, o que as pessoas têm que enxergar e têm que analisar muito bem é exatamente o valor que o profissional que ele está contratando traz para ele. Por isso que eu falo da floresta e por isso que eu falo da árvore. Se você precisar daquele específico, você vai buscar aquele que vai apertar o parafuso de primeira e que vai usar aquele tempo que você der para ele muito bem usado e que ele vai te trazer o valor. Ah, mas ele me custou muito caro, mas ele apertou seu parafuso, ele resolveu o seu problema. Então, esse caro e barato é o quanto, o valor que ele te traz. Essa comparação, ela tem que acabar. Né? Então, quanto vai custar a sua consultoria de gestão de processo? Se o cara tem experiência, vai te trazer o resultado, vai te trazer o valor que ele diz que vai te trazer e você confia, é isso. Outro dia O valor é esse. eu estava até mostrando para um cliente nosso, né? Eu falei assim, você pode mostrar algum trabalho que você realizou? Aí eu abri uma apresentação de uma matriz de risco no cliente, que nós passamos 6 meses mapeando o processo, criando manuais de procedimentos. E, obviamente, quando eu percebi que precisava de política, eu lá dava uma sugestão de políticas para eles implementar. Aí nós fizemos lá todos os processos, foram 148 manuais de processos internos, tá? Os MPIs que a gente falou lá, estabelecidos. Porque ele falou assim, por que você não consegue fazer minha matriz? Porque seus processos não estão mapeados, você não tem controle interno definido. Então, eu vou definir isso primeiro para gerar sua matriz de risco. Claro. Aí nós passamos mais um período fazendo a matriz de risco. Aí quando eu apresentei, falei assim, caramba, tudo isso de risco? Eu falei assim, então, isso, agora que nós analisamos, o que vocês vão ter que fazer? Pegar os seus processos descritos, a matriz de risco identificada, voltar nas áreas e ver como que você consegue minimizar o impacto, de repente minimizar a quantidade de procedimentos ou analisar o risco. Não. Eu falei, sério? Eu falei, sério, porque aqui eu só tirei uma fotografia. Eu fui o médico, eu fiz o diagnóstico, agora você tem que fazer os exames para testar. E as pessoas não entendem isso, ele acha que só de fazer aquilo, pronto, já tem o programa pronto, já tem integridade, isso é o meu trabalho. Mapeando processos de controle interno e compliance. Imagina se não fosse. Agora, o que a gente tem que fazer, Ássia, é o seguinte: nós temos que fazer a jornada do paciente com o médico, para ver se as pessoas entendem o passo a passo, né? Você sente a dor, você vai no médico, você vai num clínico para saber qual é a dor que você está sentindo, da onde ela pode vir, depois você vai fazer, ele vai prescrever um exame, vai te dar um remedinho, né? Depois você vai fazer o exame, depois você vai no especialista, depois ele vai entender melhor, pode ser que aquele não seja o melhor.
É a mesma coisa. Sim. Né? É a mesma coisa. Então, analisar a empresa é ser um médico corporativo. A Regina falou outro dia na aula, semana passada, na aula, ela falou assim, alguém questionou as questões, tá? Ela falou assim, olha, seguinte, nós somos do controle interno, tá? Então, nós determinamos a vacina. Se a pessoa vai tomar a vacina ou não, não posso fazer milagre, eu não posso até lá. Eu já falei que ela precisa tomar vacina. Se ela não tomar vacina e se infectar, deixa um abraço, você fez a sua parte, você apontou. Agora, não adianta nada mapear, escrever tudo bonitinho, a pessoa não seguir aquilo que está sendo feito. Exatamente. Tá? É que eu falei assim, você quer usar o método 5W2H, você quer usar a Canva, você quer usar o Boot, você usa, sabe, o modelo ágil, não tem problema, calma. Você pode usar o que você... Mas primeiro entenda como o seu negócio funciona, para depois você aprimorar. Exato. Se eu tenho um lugar que não tem o processo mapeado, não tenho nada feito, o cara quer implementar o Canva. Você fala assim, bicho, vai ficar bonito lá na tela, mas assim, qual que é o principal? Mapear o processo, ter procedimentos e entender os controles. Pronto, agora eu já sei. Aí você começa a querer fazer mudança. Aí sim você pode adotar um Canva. Mas quando você não tem, eu falo assim, gente, usa o simples, entenda o negócio, né? Ah, não, mas sim, vai demorar muito. Você... Agora nós viramos tudo da... Você é a Hermione, eu sou Harry Potter. A gente pega a varinha e fala assim, ó, compliance leviosa, começa a voar políticas, procedimentos, não dá, né? Sabe, eu falo para as pessoas, não tem condição. E você sabe, assim, o que eu tenho passado todos os dias, eu tenho visto, todo dia é um dia para se viver. Sim. Cada dia é diferente. E a gente tem regras diferentes, né? Se a gente pegar o varejo está sofrendo demais. Porque se um dia a gente bater a curva de mais de tantos por cento de infectado, o varejo não vai abrir. Né? É mais um dia que ele não abre. O que ele vai fazer? Então, todos os dias é um risco que a gente está correndo. E ele tem que se adaptar a isso. Sim. Né? E nesse cenário, o processo é muito, muito importante. Porque se ele não abre, o que ele vai fazer? Ele vai para o digital, ele vai ter que fechar outros contratos que ele não tinha, ele vai ter que ir bater na casa do concorrente dele para ver se os dois juntos conseguem tirar algum proveito disso. Sim. É isso, né? Eu vivo isso todos os dias. Um dia eu tenho que bater na casa do meu concorrente, né? E ele deixa de ser meu concorrente e passa a ser o meu parceiro, porque nós dois juntos a gente pode não falir. É porque na realidade agora é se salvar na realidade. Eu falo assim, a gente tem que ser bombeiro, só que assim, ser bombeiro é simples falar para quem tem uma estrutura e quem não tem. Só que tem uma coisa, se o meu concorrente faz a mesma coisa que eu faço com nenhuma diferença, eu não consigo juntar. Não. Eu tenho que explorar o que ele faz de diferente que é melhor do que eu. Sim. Só que, novamente, para que eu possa fazer isso, para que eu possa convencê-lo, inclusive, a ser meu parceiro de trabalho, eu tenho que falar assim, ó, vamos combinar uma coisa? Essa parte eu sei fazer bem, mas essa parte eu não sei fazer tão bem. E é nessa parte que você sabe fazer bem. Então, vamos juntar forças e vamos juntos. E vamos dizer para o mercado que você é forte nisso, que eu sou forte nisso, e que nós dois juntos a gente pode servir a todo mundo de uma forma melhor. Pronto. Só que para isso, eu preciso primeiro saber quem é o meu concorrente. Melhor, eu preciso saber quem eu sou. Sim. Reconhecendo que eu sei que eu sou, eu posso olhar para o vizinho e dizer, opa, ele faz coisa melhor do que eu. Sim. Nesse instante, eu consigo juntar forças. Uhum. Então, nessa
nessa visão, assim, meu processo é fundamental. Meu processo é fundamental. Como é que eu junto forças? Como é que eu tiro etapas? Como é que eu somo etapas? Né? Como é que eu posso dizer assim, a jornada do meu cliente vai ser mais curta? Se eu não sei qual é, como que eu posso fazer isso? Né? Então, tudo que a gente falou aqui são dores que todos estão sofrendo. Sim. Todos estão sofrendo. Né? O pequenininho, o médio, o grande, o gigante, aquele que ganha os centavos e aquele que ganha os milhões. Todos estão na mesma situação. Sim. E eu posso te dizer que as empresas maiores estão sofrendo muito mais do que as menores, porque as menores, elas ganham no centavo e, além disso, estão preocupadas com o centavo. As grandes, elas não estavam preocupadas com os centavos, elas estavam preocupadas com os milhões. Então, no momento que eu tenho que me preocupar com o centavo, ela não está tão preparada. Sim. Porque... A estrutura é maior, é muito grande, ela tem um custo que o menor não tem. Então, essa é uma grande diferença, é importante você falar isso, porque assim, eu falo que você consegue colocar Taboão da Serra dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Taboão da Serra. Não adianta. Eu falo Taboão porque eu estou aqui do lado, né? Eu estou na divisa aqui, São Paulo, Taboão. Então, as pessoas têm que entender que a complexidade de um não é o mesmo modelo para o outro, cada negócio tem o seu modelo, sendo às vezes do mesmo ramo. Né? Por exemplo, eu estou com um cliente meu em Rondônia, que me mandou assim, e aí, como que nós vamos fazer com a programação da viagem? Eu perguntei assim, o aeroporto abriu? Não. Então, o que adianta a gente comprar a passagem se o aeroporto nem abriu? Você não tem como chegar, eu não tenho como chegar aí, vou ter que ir para Porto Velho e andar 300, 400 quilômetros de ônibus ou de carro para chegar até aí, vale o custo? Ah, não vale. O serviço não está saindo assim? Tá, então, gente, vamos aproveitar. Exato. Né? Reduz o custo para você, para mim. Então, é uma questão de você redesenhar a forma de fazer, né? Óbvio que a gente tem que ter, a gente fala da inovação, e é uma coisa que eu vou comentar. Até um tempo atrás, o pessoal falava... Eu mesmo falar sobre isso. Até um tempo atrás, eu falava de home office. Eu sou de home office. Você criava uma planilha e mandava por e-mail. Agora, o home office tem que ter acesso a sistema para o cara. Você teve que disponibilizar acesso ao sistema na casa dele, e às vezes a internet dele não é tão boa quanto da empresa. Exato. Né? O roteador dele lá está com a senha de original, que é o admin, né? Como que é o usuário admin sem admin, né? Eu falo assim, não é admin, não, é o admin, né? Porque o cara não colocou. Então, aí você tem todo aquele processo da cadeira na empresa, você tem que mandar a cadeira para a casa dele para ele ficar na posição para trabalhar. Gente, é um modelo que ninguém tinha pensado. Tinha empresa pensando em fazer home office para testar com 300 pessoas. Veio a pandemia, ele teve que liberar para 50 mil. Teve gente que levou desktop para casa, Renato. Aí o povo... A gente fez isso. O que você acha da Lei Geral de Proteção de Dados? Esquece isso, cara. Se você liberou desktop, a pessoa tem que levar... Teve maridos ou esposa, buscando marido, assim, vice-versa, levando desktop, teclado, levando tudo, levando apoio de pé, né, aquele apoio de pé, para levar para casa, porque o cara vai ter que trabalhar na casa dele, como se estivesse na empresa. E aí, como que eu faço para dar acesso a isso? Sim. Que inovação tinha pensado nisso? Lógico, a inovação já estava pensando em trabalho remoto, mas assim, quantos que estavam preocupados com acesso com trabalho remoto? A maioria não. Né? Não. Você vê o call center. Call center foi um dos pontos que mais sofreram, né? E é a porta de entrada da grande maioria das empresas. Sim. Fez o quê? Vamos trabalhar em escala. Trabalhar em escala não funciona, né? Vamos dar acesso.
E o que a gente tem que pensar é que a grande maioria não tem um acesso a esse tipo de tecnologia. Sim, Né? sim. Vamos pensar também nas escolas públicas. Sim, Sim, uma judiação. sim. Vamos colocar um professor para dar aula online. Ele não tem notebook. E os alunos não Então, têm. tem. Não tem. Então, perceba que quando a gente fala de inovação, de novo a gente cai no mesmo ponto. Né? No mesmo ponto. Nós estamos falando de inovação para quem? Nós estamos. A gente tem que andar 10 passos para trás para poder Sim. falar de inovação. Sim. Né? Porque a primeira coisa que a gente tem que colocar aí é a mentalidade. Né? Então, vou cobrar planilhas, minutos, vou colocar as pessoas sendo monitoradas para ver se ela está olhando para Você a viu que tela. acabou o webcam? Não acho mais webcam no mercado, porque muitas empresas estão mandando comprar webcam para ficar monitorando o funcionário. Eu falei assim, desculpa, se eu tiver um consultor meu que eu tenho que fazer isso, eu mando embora, porque, pelo amor de Deus, já era. A questão critério confiança, né? Foi para o espaço sideral, desculpa. E Metas são metas. aí a gente vai para a proteção de dados, para privacidade. Eu estou na minha casa. Sim. Se eu quiser ir tomar água, tomar banho naquele horário, se eu não tiver uma reunião marcada, nada me impede. Sim. Se eu trabalhei a noite inteira, nada me impede. Então, novamente, a gente olha para os modelos de, de 2 anos para trás, né, Assim, eu não estou falando de anos, eu estou Não, não falando de precisa 2 voltar anos. muito, não. Não precisa voltar Não no precisa. Telex. Precisa voltar no Telex. Deixa o Não, não Telex de lado. precisa. Eu não preciso. Eu estou falando de empresas que têm 2 anos de nascimento, Uhum. né? E que têm essa mentalidade, né? Deu olhar o bit byte que o cara está fazendo. Você tem que Nossa, olhar a entrega. Você tem que olhar o seu processo. Você tem que garantir que a tua ponta, que é o teu cliente, esteja satisfeito com o teu trabalho. Que você esteja realmente entregando faz, o que você prometeu. fazem reuniões todos os dias para saber se o cara está trabalhando. Gente, para, senão você, o cara não trabalha, você fica chamando o tempo todo. Sabe? Então, os modelos de negócio, as pessoas também precisam entender que Mudou. tem cliente meu, por exemplo, ó, você poderia avaliar o home office para o nosso processo, mapear o processo, a questão do home office? Vamos. Aí eu falei assim, vamos começar? Eu falei, não, agora não dá, porque eu tenho o pessoal que está remoto, o pessoal está físico, tá... Então, a hora que você achar que dá, a gente senta para analisar quem que pode estar home office, quem que pode estar presencial. Primeira questão. Aí é o seguinte, você vai ter ferramenta para isso? Você tem que lembrar. Você vai ter que proporcionar ferramenta para o cara lá na casa dele. Tem que ter internet boa. Né? Aí a internet já não é boa. Imagina na casa do cara que é numa zona rural, distante. Aí como nós vamos fazer isso? Tem que analisar o risco disso. As pessoas não entenderam que não é só dar o home office e vamos cuidar. Não é bem isso. Né? Eu estou falando, outro dia falando assim, como que eu melhoro a eficiência do meu home office? Assim, então, como que estava a sua eficiência quando estava no presencial? Já estava com problema. O seu home office vai ser só reflexo daquilo que você fazia mal feito aí. Sim. Né? Eu quero te contar um caso, Asa, que para mim é um caso de sucesso. Ok. E vale muito o que a gente acabou de falar aqui. Então aproveita, faça um caso legal para a gente encerrar com chave de ouro aqui, porque assim, É dentro disso que muito, para deixar esse exemplo para todo mundo, aproveitando aqui. Fique à vontade. é muito bacana. Quem não me conhece, eu vou deixar aqui uma mensagem. Né? Das minhas horas vagas, eu trabalho para algumas instituições que tratam crianças
em situação de risco, que estão com Covid nesse momento. E eu estou recebendo muitas doações. E eu recebo doações doações de tudo quanto é tipo de material, mas principalmente roupa. Roupa de criança, roupa de adulto, e tem muita roupa que é bacana, que é legal, que é de marca, que está sem usar, muitas com etiqueta, inclusive. E nesse caminho, eu tenho uma amiga que resolveu abrir um negócio antes da pandemia, se eu não me engano, 2 a 3 meses antes da pandemia. E ela, imagina, abriu um brechó aonde as pessoas vão, as pessoas pegam nas vestimentas, principalmente roupa usada, que a gente quer enxergar, a gente quer ver como é que está a situação. E eu com muita roupa bacana, assim, legal, com etiqueta, quase sem uso, falei, puxa, eu tinha que dar um destino diferente para essa roupa, principalmente trazer valor, né? Fazer algumas coisas importantes. Sustentar, porque essa roupa, de alguma maneira, tá ali sem uso. Outra, fazer com que as pessoas que não podem comprar tenham a possibilidade de comprar algo bacana de marca. E o terceiro, você poder vender essa roupa e trazer esse dinheiro para uma necessidade que realmente seja latente para essas instituições, né? Comida, roupa, outras roupas que precisam. E a gente descobriu, Assi, algo muito bacana, que com a pandemia, ela que vendia 50 peças no dia, 50 peças no mês, ela passou a vender 300 peças no mês. E como é que a gente fez isso? Entendendo o modelo de negócio, entendendo o cliente. Qual é o cliente? O que o cliente precisa no momento de comprar? Então, foi muito bacana, porque ela abriu um canal no Instagram e com alguns vídeos mostrando, assim, bem de pertinho, qual era o tecido, ela vestindo a roupa, porque a gente vê a pessoa vestindo a roupa, é outra coisa de você ver a roupa no cabide. Então, ela trazia a roupa no corpo, ela mostrava o tecido, mostrava quanto ficava bonito. Num vídeo, em 1 minuto, ela vendia tudo o que ela apresentava no vídeo. E aí você fala assim de inovação. Inovação é a gente entender o cliente. Inovação é a gente entender o nosso processo. Inovação é a gente se reconhecer no meio da multidão e falar que realmente a gente traz um valor. E é isso, né? São esses exemplos que a gente traz e que, para mim, isso é entender o processo. Isso é trazer valor para a sociedade. Isso é a gente fazer diferença no mundo. Isso é trazer um negócio que estaria morto em 3 meses. Sim. Ela se redescobriu. É um negócio que teve sobrevida de 50 no modelo que ela tinha, 50 peças mês, ela passou a ter 300 peças vendidas, com várias possibilidades. Ela trouxe muitos clientes para esse modelo. E vou te falar, hoje eu penso assim, será que eu vou comprar uma roupa usada ou eu vou comprar uma roupa nova? Que diferença isso faz? Então, perceba que o conceito
que eu tinha no passado já não é mais o que eu tenho agora. Por quê? Porque eu entendi qual é o propósito, né? Qual é o valor do meu dinheiro? Será que eu preciso? E essa é a mentalidade que os nossos empresários, que os nossos clientes têm que ter, né? Os clientes já começaram a pensar de uma maneira diferente, a gente entende, só que as empresas não vão poder mais funcionar da maneira que funcionava, porque o meu cliente mudou completamente. Principalmente porque ele não tem mais o poder de compra que ele tinha antes. Sim. Então, ele vai entender o que ele pode, o que é prioritário, o que realmente faz sentido para a vida dele, e o processo que funcionava 2 anos atrás não vai ser o mesmo que vai funcionar agora, e a inovação que ele vai ter que pensar pode ser essa simples que eu acabei de falar, que é um vídeo mostrando a roupa vestida, sim, que fez com que simplesmente ela passasse de um patamar para um outro e passou os concorrentes de longe. Com uma coisa muito simples, que foi o que a gente acabou de colocar desde o início que a gente está falando. Só que consistência, é a palavra, propósito é a palavra, você passar a mensagem de que você sabe o que você está fazendo, que você sabe e que você entende o seu cliente. Sim. E que a inovação vai poder te ajudar, sim, porque sim, ela não tinha um Instagram, passou a ter. Uhum. Só que é um canal de comunicação, sim, onde o meio é uma rede social. E não uma ferramenta de mapeamento de processo. Eu não fiz um mapeamento de processo com ela. Eu fiz um entendimento do processo com ela. Sim, sim. E nesse momento, a gente olha, óbvio, agora a gente vai olhar como é que ela está vendendo, como é que ela está entregando, como é que... Mas só que eu mudei a vida. Eu mudei a vida de uma pessoa que tinha o seu negócio que podia estar morto nesse momento. Então é isso. É esse o recado que eu quero dar, Assi. A gente tem uma caixa de ferramentas. Só que para a gente poder apertar o parafuso correto, eu preciso identificar quem é esse parafuso. Depois, qual é a ferramenta que melhor se adapta a esse parafuso. Só que para isso, eu preciso entender qual é essa caixa de ferramenta. Sim. E não ir pela cabeça dos outros, porque o outro fez, isso é modinha. Não. Não é modinha. Não é modinha que vai funcionar aqui. É a gente entender bem qual é esse parafuso, qual é o contexto desse parafuso, quais são os colaboradores que estão ali. Será que ele sabe apertar parafuso? Será que ele sabe manusear aquela ferramenta? Eu posso ter a ferramenta mais cara do mundo. Sim. Mas se aquele que vai manusear a ferramenta não souber, ele vai estragar tudo. Ele vai estragar tudo. Então, gestores, olhem para os seus colaboradores, percebam que não é simples o que a gente está passando. Primeiro, porque você tem que falar para ele o que ele tem que fazer, que ele tem que se reconhecer, você também tem que se reconhecer, você tem que falar para ele qual é a parte do processo que você faz que você é importante. Né? Insira essas pessoas dentro da sua estrutura, dos seus processos, diga para ele o quanto ele é importante, o que você quer dele, o que você busca. E reconheça o seu cliente e veja que ele mudou, ele já não é mais o mesmo cliente. Então, esse case que eu trago aqui, para mim, tem sido um dos cases mais interessantes
porque essa pessoa não precisa conhecer de ferramenta, não precisa conhecer de inovação, ela precisa entender do negócio. E nesse momento, a gente salva vidas, a gente coloca comida na mesa, a gente dá oportunidades para outras pessoas e ajuda o próximo. Sim. Sim. E dentro disso tudo que a gente falou, você gerir bem aquilo que você tem. Não queira a flor do vizinho. Olhe para a sua flor, olha para o seu jardim, porque é com ele que você vai, e não com a flor do vizinho. E essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos, né? O meu LinkedIn está aí para vocês, querendo fazer contato, à vontade, eu vou ter o imenso prazer de poder atendê-los, como em todos os aspectos, né, Alci? A gente atende todo mundo com muito carinho e amor, porque a nossa virtude aqui é a nossa missão, né? A nossa missão de fazer um mundo melhor. Essa é o nosso propósito de existência. Exatamente. E aproveitando que você falou nesse negócio do parafuso, deve ter gente que está escutando isso aqui e fala, nossa, ela falou do parafuso. A história é mais ou menos assim, né? O cara prestou um serviço e cobrou lá R$1.000 para apertar um parafuso, tal. E aí o cara falou assim, não é possível, até aqui apertou um parafuso por R$1.000, eu quero que ele justifique num relatório o que ele fez. Aí ele colocou lá assim, apertar o parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 999, né? Então, e manusear a ferramenta me custou a vida correto? inteira. Exatamente. Então, é isso que as pessoas precisam entender, porque assim, o parafuso está lá, mas saber qual parafuso e que ferramenta usar, isso tem um custo, a gente estuda para isso. Então, às vezes, até é interessante isso que você falou, porque assim, às vezes as pessoas não dão valor, né, pelo conhecimento que você adquire e acha que é simples. Então, se você acha que é tão simples assim, procura essas pessoas que estão oferecendo essa simplicidade e depois lá na frente você vai entender por que a gente não faz assim, né? Exatamente. Ou a gente tem qualidade ou a gente tem a nossa responsabilidade. Adorei. Falaria mais um tempo aqui. Adorei. Muito obrigada. Gratidão. Esse papo aqui, agradeço demais. Gente, bom, precisamos encerrar aqui. Vou agradecer a Renata, tem o LinkedIn da Renata. A Renata é coordenadora da pós de gestão de processo de negócio. Vocês entenderam mais ou menos a cabeça dela como funciona, né? Então, se vocês quiserem, isso aí está lá na Dários de Educação, tá? Nós vamos... Se alguém quiser alguma coisa, depois coloca aqui nos comentários, eu entro em contato com a Renata se tiver alguma solicitação. Tem o LinkedIn dela, vocês podem procurar por lá. Vocês vão ver que a Renata termina as aulas dela, os alunos ficam postando um monte de coisa lá, de foto. Agora com online, então tira foto. Foi maravilhoso, experiência maravilhosa, não sei o quê. Gente, vale a pena, tá? Eu agradeço demais. Obrigada, Alci. Muito então, bom. nós finalizamos aqui, né, com a Renata Wada, finalizamos aqui a live, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou finalizando com ela. Né, que as pessoas tomam alguns cuidados, eu tenho que tomar cuidado com o negócio de rede social agora, que fala, eu estou tomando um cuidado, você não tem noção, porque às vezes eu posso falar uma bobagem aqui, e as pessoas, né, nossa, se falou isso, gente, por exemplo, olha lá, a Renata está lá com um cachorro que não parou de latir, teve hora que parou, teve hora que não parou, e nós tocamos o barco aqui, a gente pede desculpa pelo cachorro, mas o cachorro estava empolgado com o que ela está falando, por isso que ele estava latindo, eu também sei de processo, eu estou guardando por casa aqui, eu sei que é complicado. É impressionante, esse cachorro, que eu não sei da onde que ele vem, da onde que ele está, mas é só eu querer fazer live, ele começa a latir. Não, eles têm esse... Deve ter um certo sentido. A Renata vai falar do processo, eu vou
comentar, fazer os meus comentários. Vou aparecer por lá, se tiver algum cachorro em algum lugar, vai entender o que eu estou falando, né? Gente, Exatamente. tivemos aqui o prazer de Renata Wada, agradeço demais, Eu que tá? agradeço, Assi, muito bom, muito gostoso. E o Assi tá no nosso dia a dia, a gente troca muitas mensagens, a gente discute muito sobre tudo que está acontecendo, né, Assi? A gente tem vivenciado dias duros, não tem sido fácil, as empresas, elas estão requerendo muita ajuda, né, ajuda mental, energética, né, assim, de todos nós. Não tem sido fácil, é um momento extremamente difícil para o Brasil, para todos os profissionais, e nós estamos aqui para ajudar a todos vocês a entender como ajudar as empresas e também se ajudar, se reconhecer no meio dessa multidão. É isso que faz a gente acordar todos os dias de manhã, né, Assi, e dizer, hoje é um dia importante porque a gente vai fazer diferente, vai fazer diferença na vida das pessoas. E essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. E estou aqui às ordens à disposição sempre de todos que querem a minha ajuda, né? E Assi, muito obrigada sempre por nos ajudar e por trazer a sua contribuição para o mundo, que é, sem dúvida, inestimável. De verdade, gratidão aí. Você sabe que você mora no meu coração. Eu sei disso e até eu recebi um comentário essa semana. O pessoal que vai lá que vai conversar com você, são todos seus amigos, todos assim. Olha, posso agradecer a Deus que, né, eu tenho bastante amigos, e amigos bons, né? Porque, né, essa é a parte boa, né? Mas ainda tem bastante gente que tem vindo aqui e é bom demais poder fazer isso aqui, eu adoro, né? Foi uma coisa que a pandemia me disponibilizou, nos trouxe, então estou aprendendo um pouco com isso, mas eu quero agradecer a todo mundo. Então, gente, olha, é assim, se você gostou, pode dar o seu like. Se você não gostou, deixa quieto, fica tranquilo. Opiniões são opiniões, eu entendo, aceito, não precisa gostar de tudo as vezes que nós gostamos, mas entenda o seguinte, o foco aqui é trazer conhecimento, é para isso que o portal foi criado e é assim que nós vamos fazer. Hoje estou terminando aqui com a Renata, aí nas próximas vou falar sobre auditoria, né, com o Eduardo Pardini, para quem não conhece, tem o Paulo Melo, que vai falar sobre perícia, eu estou aqui em contato com o José Cláudio Securato, da Sampo, para trazer ele também para falar aqui, né, vai ter a Luciana Bach, da Comissão de Gerenciamento de Risco do IBGC, então estou trazendo várias pessoas com vários assuntos para engrandecer o portal. E hoje foi com a minha amiga, parceira, Renata Wada. Renata, obrigada, fica aí comigo, eu vou finalizar aqui. Gente, agradeço demais, um beijo para vocês, esperamos encontrar todos bem e que o Papai do Céu possa proteger todos nós e nós vamos sair bem mais fortes do que nós entramos, tá, gente? É o nosso desejo, é a nossa vontade. Se precisar, a Renata está no LinkedIn, é só procurar a Renata por lá, gente. Ela entre em contato com ela, peça ajuda, que ela vai ajudar, tá? Ela está agora. Você quer um modelinho, a gente até ajuda. Se for 5, 6 modelinhos, a gente manda uma proposta, porque senão, pelo amor de Deus, né? A coisa não funciona de graça. Ó, um beijo para todos e até a próxima. Beijo, obrigada.